Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores para efeito de verificação do quórum regimental. Boa noite a todos. Ailton Aparecido de Paula Laurindo, Anderson Prado de Lima, André Pacola Sasso, Emerson André Carrite Conegran, Francisco de Assis Naves, Gumercindo de Cianelli Júnior, Humberto José Pita, Jonadab José de Souza presente, José Aparecido Santana, José Pedro de Oliveira, Manuel de Santos Silva e Nardelli da Silva. Havendo um quórum legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Convido o vereador Dr. Pita para ler um trecho da Bíblia Sagrada e o artigo 100 do Regimento Interno. Boa noite a todos. Ler Jó 40:41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pode afrontá-lo e sair com vida, debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros. Direi seu vigor incomparável. Amém. Artigos número 100 da Lei do Regimento Interno. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando em processo regular, em que se considerar ao acusado amplo direito de defesa, concluir pela prática de infração política administrativa. Solicito ao senhor secretário Jonas que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª quarta sessão ordinária. Com a palavra o vereador Manezinho. Senhor presidente, demais companheiro, peço a dispensa da ata para se tratar de matéria dos nobres amigos vereadores. Coloco em discussão o pedido verbal do nobre vereador Manuel de Santos Silva. Coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido aceito. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada. Peço ao senhor secretário que dê início à leitura das matérias constantes do expediente. Expediente. Requerimento número 217, de autoria do vereador Cagarete, Emerson Chico Naves, Dodô e Manezinho. Requer ao Executivo que informe se há possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na região próxima ao cemitério Paraíso da Colina. Requerimento número 218, 2015, de autoria do vereador Cagarete, Emerson Chico Naves, Dodô e Manezinho. Requer que o Executivo informe se existe a previsão para encaminhar para a Câmara Municipal o projeto de lei para instituir em nossa cidade o projeto Nota Fiscal Lençoense. Requerimento de autoria dos vereadores Nardelli. Requer que o Executivo informe se já foram realizados estudos para a viabilização da área de lazer adequada para a reunião de jovens no município. Requerimento número 220, de autoria do vereador Júnior de Cianelli. Requer ao Executivo informe se há planejamento da administração pública para a realização de reforma e implantação de melhorias na quadra poliesportiva José Augusto Zimmermann. Requerimento número 221/2015, de autoria do vereador Chico Naves, Cagarete e Emerson. Requerem que o Executivo informe se há possibilidade da administração efetuar a instalação de alambrado do fundo da área no canil municipal. Requerimento número 222, de autoria do vereador Jonas. Requer que o Executivo informe se há possibilidade da administração realizar melhorias ou notificar a CPFL para que tome tal providência em um poste de iluminação pública na rua Zélia Gattai, na altura do número 431. Requerimento número 224, de autoria 223, de autoria do vereador Jonas.
Requer ao Executivo que informe os motivos do servidor Bruno Conrado da Silva ser o único motorista que frequenta a usina de reciclagem e não recebe o adicional da insalubridade. Requerimento do 224, de autoria do vereador Jonas, requer ao Executivo que informe a unidades de saúde do município o motivo de interromper o fornecimento dos remédios para pacientes de hipertensão arterial. Requerimento 225, de autoria do vereador Prado Etipó, requer ao Executivo que informe se existe a possibilidade de tomadas de medidas efetivas para coibir a proliferação do Aedes aegypti. Requerimento número 226, de autoria do vereador Prado Etipó, requer que o Executivo envie informações sobre a previsão de destinação da área verde situada entre a rua Miguel Langoni e Eulino Fuim, no Jardim Carolina. Requerimento 227, de autoria do vereador Prado Etipó, requer que o Executivo envie informações sobre quantos atendimentos especializados foram feitos fora do município, incluindo atendimentos odontológicos especializados encaminhados para outra cidade. Requerimento de número 228, de autoria do vereador Prado Etipó, requer que o Executivo envie informações sobre a possibilidade de propositura do projeto de lei que possa isentar de taxas de serviço funerário municipal, emolumentos de tarifas devidas em razão do funeral, o cidadão doador de órgãos que vier a falecer. Requerimento 229, de autoria do vereador Prado Etipó, requer que o Executivo envie em forma de certidão informação sobre o cumprimento efetivo da tolerância de 15 minutos aos veículos estacionados na área azul de Lençóis Paulista. Indicação 226, de autoria do vereador Cagarete Emerson Chico Naves, Dodô e Manezinho, indica ao Executivo que organize em nossa cidade um mutirão para recolhimento de lixo eletrônico. Indicação número 227, de autoria do vereador Pita, indica ao Executivo que providencie a construção de sarjetão no cruzamento entre a rua Amazonas e Chile, no Jardim Alvorada. Indicação número 228, de autoria do vereador Pita, indica ao Executivo que providencie a poda das árvores e melhorias na iluminação da Praça Cristo Rei, na Vila Contente. Indicação 229, de autoria do vereador Pita, indica ao Executivo que providencie a pintura faixa de pedestre na rua Pernambuco, em frente ao prédio da Defilp. Indicação de autoria do vereador Chico Naves, Dodô e Manezinho, indica ao Executivo que providencie pintura da sinalização horizontal de trânsito na rua Chavantes. Indicação 231, de autoria dos vereadores Chico Naves, Cagarete e Emerson, indica ao Executivo que providencie a instalação de grades no bueiro existente na rua Papa Pio, 12º, no Jardim Ubirama. Indicação número 232, de autoria do vereador Chico Naves, Dodô e Manezinho, indica ao Executivo que providencie melhorias na iluminação pública na rua Bolívia, na altura do número 345, no Jardim Alvorada. Indicação 233, de autoria do vereador Prado Etipó, indica ao Executivo que providencie análise para adequação de desnível na rua Walter Moreto, no Jardim João Pacola. Indicação 234, de autoria dos vereadores Prado Etipó, indica ao Executivo que providencie adequação de valeta na rua Coronel Álvaro Martins, no cruzamento com a rua Barão de Melo de Oliveira, no centro. Indicação 235, de autoria do vereador Prado Etipó, indica ao Executivo que providencie a tomada de medidas efetivas para coibir a proliferação de Aedes aegypti. Indicação número 236, de autoria do vereador Prado Etipó, indica ao Executivo para que verifique a possibilidade de conscientização do projeto semelhante ao que está acontecendo em Macatuba, gabinete itinerante, onde o prefeito e secretário visitam os bairros da cidade para recebimento
reivindicações e sugestões dos moradores. Indicação 237, da autoria do vereador Prado e Tipó, indica ao Executivo que realize estudo para ampliação de faixas amarelas para motocicletas na área azul ou local para que os motocicletas possam estacionar no centro da cidade. Indicação 238, de autoria do vereador Prado e Tipó, indica ao Executivo que providencie a capina na área verde situada entre as ruas Miguel Langoni e Olindo Fuim, no Jardim Carolina. Indicação de autoria dos vereadores Prado e Tipó, indica ao Executivo que providencie melhoria na iluminação na rua Princesa Isabel, no centro. Indicação de autoria dos vereadores Prado e Tipó, indica ao Executivo que providencie melhoria na iluminação da rua Domingos Maciel, no Jardim Primavera. Indicação 241, de autoria dos vereadores Prado e Tipó, indique ao Executivo que providencia melhoria na iluminação na rua José Teodoro de Souza, no Jardim Primavera. Indicação número 242, de autoria dos vereadores Prado e Tipó, indica ao Executivo que providencie medidas para a redução de velocidade na rua Atiro Fresarini, na Vila Virgílio Capuani. Moção de congratulações, número 39, de autoria do vereador Cargarete e assinada por todos os vereadores, solicita o envio de moção de congratulações ao padre Paulo Brosanato da Silva por sua ordenação sacerdotal. Moção de congratulações, número 40, de autoria do vereador Cargarete e assinada por todos os vereadores, solicita o envio de moção de congratulações ao padre Edélcio Augusto Soares por sua ordenação sacerdotal. Moção de apelo número 41, de autoria do vereador Cargarete, assinada por todos os vereadores, solicita o envio de moção de apelo ao ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, para que promova uma realocação orçamentária visando disponibilizar mais recursos para o novo contrato do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Moção de congratulações, número 42, de autoria do vereador Júnior Tizianelli e assinada por todos os vereadores. Solicito o envio de moção de congratulações à Liga Lençoense de Futebol Amador, em nome da presidente senhora Anaísa Basília Abade, manifestando os cumprimentos desta Casa de Lei pela realização da 10ª edição da Copa Lençóis Acilpa de Futebol Amador, troféu Armando Orsi. Moção de congratulações, número 43, de autoria do vereador Júnior e assinada por todos os vereadores, solicita o envio de moção de congratulações à equipe Expressinho Futebol Clube e à comissão técnica e jogadores pela conquista da 10ª edição da Copa Lençóis Acilpa de Futebol Amador, troféu Armando Orsi. Moção de congratulações 44, de autoria do vereador Júnior Tizianelli, assinada por todos os vereadores, solicita o envio de moção de congratulações à equipe de esporte Clube São José e à comissão técnica e jogadores pela conquista do vice-campeonato da 10ª edição da Copa Lençóis Acilpa de Futebol Amador, troféu Armando Orsi. Moção de congratulação número 45, de autoria do vereador Júnior Tizianelli e assinada por todos os vereadores, solicita o envio de moção de congratulações à Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, Acilpa, pela parceria e apoio para a realização da 10ª edição da Copa Lençóis Acilpa de Futebol Amador, troféu Armando Orsi. Moção de congratulações 46, de autoria do vereador Júnior e assinada por todos os vereadores, solicito o envio de moção de congratulação ao senhor Armando Orsi pela parceria e apoio pela realização da 10ª edição da Copa Lençóis Acilpa de Futebol Amador, troféu Armando Orsi. Moção de congratulação número 47, de autoria do vereador Chico Naves e assinada por todos os vereadores, solicito o envio de moção de congratulação à Igreja Universal do Reino de Deus de Lençóis Paulista, na pessoa do pastor Jefferson Mendes Souza, pela realização do culto Dia M, Dia do Milagre, no dia 1º de maio de 2015, que reuniu milhares de fiéis. Moção de congratulação número 48, de autoria do vereador Jonas e assinada por todos os vereadores,
Requer o envio de moção de congratulação aos membros da família Silva, José Fernandes Silva, Luzia Silva, Joel Silva, Juliano Silva, Heloísa Silva, Miriam Silva e Helenice Silva, pelos 35 anos de investimento e geração de emprego em nossa cidade e também pela inauguração da loja Silva Store. Acabou. Terminada a leitura das indicações, requerimentos e moções, coloco a tribuna da Câmara à disposição dos senhores vereadores e passo a fazer uso da palavra. Boa noite a todos, público presente principalmente, também quem nos acompanha através dos meios online e também para quem acompanha nosso trabalho através da TV Prevê. As indicações assinadas por mim e pelo meu amigo de partido Tipó pedem providências no bairro João Pacola, no centro da cidade, no Jardim Carolina, Jardim Primavera e Virgílio Capuani. Entre elas, melhoria de iluminação em vários pontos da cidade. Esses vereadores estão sendo muito cobrados à exaustão por melhorias da iluminação pública na cidade. A CPFL diz que a responsabilidade da prefeitura, a prefeitura diz que a responsabilidade é da CPFL. E nisso, quem perde, e nisso, quem sofre é o cidadão, né, doutor Emerson? Não foi um ou dois vereadores, nem 3, mas os 12 que estão sendo abordados por esse assunto. E a verdade é uma só. A responsabilidade é da CPFL e também da Prefeitura, devido a cada caso. Iluminação pública é um problema de segurança. Então eu vou pedir ao nosso assessor jurídico, aliás, ao nosso diretor jurídico, que de alguma forma comunique oficialmente a promotoria pública dessa cidade para que a CPFL responda pelos seus atos e pare de transferir a culpa e transferir a responsabilidade 100% das vezes à Prefeitura Municipal. Então eu peço ao diretor jurídico da casa que informe a situação real da iluminação pública de Lençóis Paulista, a negligência da CPFL, que tem que cumprir o seu papel, para que nós possamos dar segurança ao munícipe. Não é necessário dizer aqui, mas já dizendo, iluminação pública é segurança pública. Então eu peço, Prefeitura, CPFL principalmente, pare de fugir das suas responsabilidades e cumpra o seu papel. E a Câmara, além dos pedidos que vem fazendo, dos requerimentos que tem apresentado, vai pedir a intervenção da promotoria pública nesse caso, porque a CPFL pode ser gigantesca, mas ela tem que respeitar os consumidores e respeitar a opinião do vereador, que é representante legitimado do povo lençoense e da população brasileira, através das mais de 5.500 câmaras que temos espalhadas país afora. Nos nossos requerimentos, pedimos e indicamos ao Poder Executivo e orientamos também que esse é um papel do Poder Legislativo, que procure tomar conhecimento de um plano contra a dengue que algumas cidades de São Paulo estão tomando, que é soltando na natureza mosquitos portadores do Aedes aegypti, geneticamente modificados, que não procriam. Então nós estamos levando essa informação principalmente para a Diretoria de Saúde, que é a pasta responsável, para que veja como está sendo desenvolvido esse projeto em outras cidades e que aqui também possa ser desenvolvido um projeto similar, que é muito interessante.
A medida evita coibir a proliferação do Aedes aegypti, espalhando mosquitos machos portadores do gene que não permite a reprodução. Estão obtendo, com isso, resultados em algumas cidades. Então, papel do legislativo, orientação, pesquisa, para ver como as cidades estão tratando desse caso, que Lençóis não é caso isolado, existe uma epidemia no nosso estado, e enquanto mais ações puderem coibir, melhor para a população, melhor para o poder público. Lembrando que a dengue não é uma responsabilidade, o combate à dengue não é uma responsabilidade exclusiva do poder público, é também do cidadão, que precisa cuidar do seu quintal e principalmente não jogar lixo em locais inapropriados, em locais não permitidos. É necessária também uma conscientização da população, não só em Lençóis, mas da população do estado inteiro. Também, mais uma vez, nós perguntamos aqui mais uma vez sobre como está a tolerância de 15 minutos na área azul. Está havendo fiscalização? Não está? Pedimos informação. Se está havendo a tolerância de 15 minutos, eu quero ser informado. E eu quero que a prefeitura me prove. Pelo que eu estou sabendo, não há. E eu frequento o centro da cidade todo santo dia. Todo santo dia. Vai chegando no final do mês, talvez para cumprir meta, não sei como funciona a polícia militar, é uma chuva de multas. Chuva de multa. A pessoa encostou o carro ali, é multado. Eu parei o carro outro dia, na frente do estabelecimento comercial, para ver se o dono estava, que eu precisava falar com o dono, o proprietário. 1 minuto. 1 minuto. Até entrei na loja, o dono não estava, ia pegar meu carro e sair. Fui multado. Fui argumentar com o policial militar, disse o policial militar que não podia fazer nada porque o papel já estava pronto. Pergunto, Chico, e a tolerância de 15 minutos? E prefeita, eu peço para a senhora o fracionamento mais uma vez. O fracionamento em meia hora e a possibilidade de aquisição de cartões até 2 horas. A senhora me prometeu isso o ano passado e eu sei que a senhora cumpre o que promete. Então eu espero que a senhora cumpra isso o mais rápido possível, porque é um problema. Outro problema no centro da cidade é que estamos ficando sem vagas para moto. Gente, com o preço exorbitante do combustível, qual é a alternativa das pessoas? Comprar moto. Comprar moto para economizar. A parte concedida, vereador. Obrigado pela parte, companheiro. Só em relação aos 15 minutos, só gostaria de adiantar que essa lei já está sendo regulamentada e acreditamos que o mês que vem ela já deverá estar na cidade. É isso que nós conversamos essa semana com a Silvia e ela nos prometeu que ela estará regulamentando essa lei nesse mês para ver se no mês que vem o povo já pode ter esse benefício dos 15 minutos na cidade. Era só isso e obrigado pela parte, companheiro. Sua parte é muito bem-vindo, vereador Chico Naves, e obrigado pelos esclarecimentos. Isso me coloca ainda mais a fiscalização do projeto de concessão de 15 minutos, que eu quero ver como isso será implantado, fiscalizado, e acho até que o fracionamento ajudaria essa questão de meia hora para quem pretende ir ao banco. Ajudaria muitos lençoenses. Também pedimos aqui, informamos através de requerimento, há uma lei em São Paulo que doador de órgãos é isentado de tarifas funerárias no município. E nós então também indicamos isso à Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista para que se crie um projeto onde se isente, vereador Emerson, doutor Emerson, aquelas pessoas que são doadoras de órgãos. E isso é importante. Lençóis é uma cidade de 65, 70 mil habitantes, mas está enraizada num país e fazemos todos
partes de um grande país, de um estado. Então, o que acontece em grandes cidades ou cidades menores também podem servir de exemplo para a nossa municipalidade. Encerrando, haveria muito mais coisas a ser ditas, mas encerrando, eu gostaria de parabenizar a família Silva pelo grande empreendimento inaugurado no centro da cidade. Lençóis Paulista é uma cidade de empreendedores. Lençóis Paulista, a prata da casa faz sucesso. As nossas maiores indústrias são, Dr. Pita, de famílias lençoenses, Zilore e Luarte. A loja Silva, que é uma das maiores redes de comércio varejistas do Centro-Oeste Paulista, é lençoense. Assim como muitas outras empresas e prestadoras de serviço que levam o nome de Lençóis Paulista a toda a região, a todo o estado e também a todo o país. No caso das duas primeiras, são referências internacionais. A loja Silva, parabéns à família Silva, aos irmãos, ao seu José, à dona Luzia, pelo caráter e pelo trabalho de sempre. O trabalho de gerar emprego, de gerar renda, de gerar divisas para Lençóis Paulista. Eu tiro o meu chapéu, senhores, para quem trabalha, para quem produz e para quem principalmente, navegando contra a corrente de um país que só maltrata o empresário, ainda assim gera emprego e gera renda. Falar da loja Silva me enche de orgulho, assim como me enche de orgulho troféu Armando Orsi, entregue pela Liga Lençoense de Futebol Amador. Falar dessa gente que sente na pele, que trabalha dentro das suas lojas, dos seus supermercados, enche o meu coração de orgulho, porque eu sei que é esse o sangue que corre na veia dos lençoenses. O sangue de quem produz, o sangue dos empreendedores. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Dr. Emerson. Obrigado pela palavra, nobre presidente. Boa noite a todos. E, bom, começar aproveitando um pouco do final do discurso do senhor. Parabéns por exaltar e reconhecer as famílias lençoenses. E lembrando, né, até que o senhor mesmo, Gado, me disse que os maiores, ou uma maior fonte de emprego em Lençóis atualmente também é o comércio, né? O comércio é a prestação de serviço somado e associado também às nossas indústrias. O senhor falou da Zilor e da Luarte, né? A Luarcel também é da mesma família, mas é uma outra indústria. Eu acho que a gente pode até lembrar, entre tantos, né? As fábricas de Guaraná, de bala que tiveram em Lençóis, a Zabete, né? Que era também da família lençoense, hoje Adra, o Orsi com mais de 40 anos, a Belmonte, do Vinagre Belmonte, a Frigol, o Pacola, que de certa forma também leva a nossa cachaça, nossa aguardente, todas as cidades que eu visitava, inclusive quando eu cheguei na faculdade, lá na Unicamp, em Campinas, que eu fiz exatas, eu falei, sou de Lençóis Paulista. A primeira coisa que um dos professores falou para mim, pois é, e a aguardente de lá. Então, são empresas também que devem ser lembradas, são famílias lençoenses que estão de parabéns, a Omizilo Lorenzetti, e assim, né, nobre vereador Chico Naves. Então, tantas empresas que nós temos em Lençóis, queremos mais, sempre pleiteamos mais, mas temos também que olhar e agradecer as que nós já temos. Gostaria também de falar que, infelizmente, por algum motivo, hoje a TV Prevê não está presente, né? Chegou? Ela chegou, que ótimo, mas que também a semana passada ficou fora do ar, por mais de 40 minutos. Eu, até na minha casa, no consultório, na casa de alguns conhecidos, de alguns parentes, até 8h40, ela não estava no ar. Então, não sei se aconteceu isso em outros bairros da cidade, mas as pessoas falaram, poxa, eu perdi o discurso dos primeiros
vereadores que falaram. Então, se isso ocorreu mesmo, deixar o pedido aqui, né, para ver se essa sessão possa ser repetida, né, como a gentileza deles, num outro horário, né, que ficou um pedido da população. Gostaria também, abordando, em relação à chuva de ontem, alguns estragos que fez na cidade, inclusive na praça lá da Cruzeiro, né, ali naquele triângulo, bico próximo à antiga destilaria, indo ali para Contente e para São João, que infelizmente acabou danificando até a cruz que tinha lá, e que quem lembra da história de Lençóis sabe o quanto aquela praça, muitas pessoas aqui de Lençóis iam até aquela praça, até aquele cruzeiro para rezar, para fazer suas orações, né? Até acho que mais ou menos em 95, 96, houve uma reforma, aquela cruz foi substituída. Depois, se eu tiver errado, algumas outras pessoas, ou até a mídia ali, o pessoal do Sabadão, que eu estou vendo aqui, a Tânia, acho que vai lembrar também, ficou alguns dias sem a cruz para que pudesse ser feita outra. Então, são lembranças que eu tenho que, quem vê meus discursos, vê que a gente também quer olhar para frente, mas reconhece que foi feito. Então, tem toda uma história de fé, de tradição, e em 96, quando ficou uns dias sem, a população pedindo, e hoje, infelizmente, até 2h30 da tarde, eu não sei agora, aquela cruz ainda não havia sido recolocada, né? Relocada, estava lá. Tiraram, foi tirado. Então, ainda bem, graças a Deus que tiraram, porque acho que até na hora do almoço ainda não tinha sido retirado. Então, que seja feita a manutenção. E por que também estamos falando dessa praça? Porque vários vereadores, inclusive nós, vereadores do PSDB, eu, André Pacola Sasso, o Dodô, o Chico, o nosso amigo Mané, fizemos vários requerimentos pedindo, né, a reforma, a manutenção e melhoria daquela praça. Então, por um lado, agradecer que na hora da chuva, da tempestade, não tinha ninguém e não machucou, pelo menos até que eu saiba, ninguém. Mas, por outro, reavivar também a necessidade, que às vezes falam que são coisas pequenas, mas da manutenção. E quando eu digo manutenção também, incluindo, até juntando com o discurso do Prado, incluindo a questão da iluminação, porque ali também estava um local escuro, com bancos antigos, às vezes precisando um pouquinho mais de manutenção. Já pedimos outras vezes, e coincidentemente, acho que há 15 ou 20 dias atrás, depois eu estou sem o número do requerimento aqui, nós entramos com o requerimento pedindo de novo. Então, visto o ocorrido, que potencialize o nosso pedido e já recoloque esta cruz no local, mas aproveite, vamos nos unir e já dar um banho de revitalizar aquela praça com uma pintura, com cuidados e também com iluminação, porque a iluminação é segurança. E aí, quem sabe, né, as pessoas daquela região, uma região tão antiga, de pessoas que também trabalharam sempre para que a cidade seja o que ela é hoje, possam usufruir melhor daquela área, né? Sim, uma parte ao presidente e colega Prado. Falarei daqui mesmo, que é rapidinho. Não é o meu discurso sobre iluminação pública, não é o nosso discurso, é o discurso dos 12 vereadores. Eu sei que todos os vereadores estão empenhados nessa peleja entre a prefeitura e entre a CPFL, que tem se omitido das suas responsabilidades. É o nosso discurso, é o discurso da Casa Legislativa. E quando eu pedi que o Dr. Rocha, o nosso assessor jurídico, informe ou cobre algum posicionamento do nosso Ministério Público contra a CPFL para ela cumprir o seu papel, fala em nome dos 12 vereadores. Então é nosso discurso. Com certeza, obrigado pela parte. É o nosso discurso mesmo, porque de certa forma todos vêm requerendo melhorias e reformas e adequações na iluminação. Só relembrando, né, aquele bairro próximo ao final aqui da Avenida Padre Salustio, um pouco para baixo, que teria que ter os postes de iluminação até o final do bairro. E várias vezes também nós entramos com requerimento, as pessoas pediram e não foi feito. Aquele poste que está com uma lâmpada queimada entre a Geraldo Pereira de Barros e a Piedade, ali na esquina, em frente aquele prédio da prefeitura,
bem na esquina, do lado de baixo do hospital, o primeiro poste, onde as pessoas precisam e usam muito aquela região nos horários de visita ao hospital, do pronto-socorro, que também já pedimos e faz mais, olha, de 3 ou 4 meses que aquela lâmpada está queimada, ou muito raramente ela acende e depois apaga. Então, gostaríamos de unir os discursos aí e pedir gentilmente que providências sejam tomadas. E na Praça da Cruzeiro já vínhamos, por intermédio da população, solicitando e pedindo. Então, contamos também com a colaboração, não esquecendo da Praça Marcos Moreto. Aí também eu gostaria de fazer um pedido, talvez, sobre um requerimento que foi feito, requerimento 227, né, de autoria do Dr. Tipó e assinado, participado pelo Prado, que está pedindo gastos odontológicos especializados fora da cidade, de Lençóis Paulista e tal. Então, que talvez esse requerimento fosse votado em separado, né, ou explicado melhor o que é ser pedido. Mas o que eu vou falar para a população? Lençóis Paulista é uma cidade privilegiada em nível de odontologia. Temos aqui, para citar um dos exemplos, para citar um dos... Não está aqui o microfone. Para citar um... Pois eu gostaria que meu tempo fosse descontado, por favor, viu, Prado? Até que se acerte o som. Para citar um dos exemplos... temos aqui o nobre vereador e dentista Júnior de Cianelli, com quase 30 anos de prefeitura, que além de fazer a especialidade de prótese, faz gentilmente várias extrações de dentes do siso, que teriam que ser encaminhados, não era competência nossa, e ele faz, além do que ele é requisitado para fazer gentilmente. Nós temos, eu sou dentista, atendo nas escolas, e nós temos uma equipe maravilhosa. Hoje mesmo atendi crianças que eram para serem encaminhadas, e nós temos serviço de especialidade até os 6 anos de idade, mas depois dos 6 não tem, mas tem algumas crianças que precisariam de um odontopediatra. Nós fazemos. Um outro exemplo aqui, a Débora Armando Cagarete, né, também atende, assim como tantos. Então nós temos, além do trabalho curativo, nós temos o trabalho preventivo, e nas escolas sofremos até pressões, porque esse tipo de trabalho em escola não existe mais e é feito, na grande maioria das escolas, o tratamento odontológico, a prevenção, e acima de tudo nós estamos caminhando para o primeiro mundo com a educação. Nós damos aulas para muitas crianças, palestras, insistentemente, para que eles já sejam formados cidadãos conscientes, se encare como agentes multiplicadores, que pegam aquela informação nas suas casas e levam na escola. Temos o horário do trabalhador, na hora do almoço, ao meio-dia e aos finais de tarde, no posto do núcleo, no posto central. Então, eu estava conversando também com um vereador, Nardelli, ele falou que ele é bem ligado à área de saúde, que nunca escutou reclamações em relação à nossa odontologia. Então, eu acredito que o que nós não temos? Implante, aparelho, porcelanas. Então, se alguns pacientes ou alguns pacientes da PAI que precisam ir para Araçatuba, porque é um tratamento muito especializado. Mas temos a Rúbia lá na PAI, que faz um atendimento maravilhoso, que eu admiro naquelas crianças. Então, temos só para a população de Lençóis saber que precisa melhorar sempre, sim, mas que nós temos um tratamento excelente, que são pegos crianças desde pequenas, nas escolas municipais, pelo menos, e algumas estaduais que a gente pega, acompanhando até os 14 anos. Nosso índice de cárie baixíssimo. Há 4 anos atrás, quando eu era coordenador de saúde, Lençóis foi sorteado como uma das cidades do Brasil. Vou pedir a gentileza de só mais um tempinho, novo presidente. Foi sorteado como uma das cidades do Brasil, que a USP de Bauru sorteia uma por ano. Fizeram um projeto aqui e quase nada tiveram que acrescentar. Ao contrário, temos lá os relatórios, nos parabenizaram pela forma que vem vindo. E esses projetos, justiça seja feita, começaram na gestão que o Dr. Norberto se aprimoraram, né? O Dr. Norberto era secretário de saúde, junto com o Márcio Santarém, que era coordenador de saúde bucal. E hoje é o nosso secretário de saúde. Então, fica aqui parabenizando. Acredito que alguns tratamentos são feitos, precisa mesmo. Eu também sou professor lá da Faculdade de Bauru, e a gente recebe pessoas de Lençóis. Mas são pessoas que às vezes não dá para o tratamento ser feito aqui na cidade, ou que requerem estética ou implante, e que são atendidos lá. Mas, no geral, quero também aproveitar para parabenizar a equipe de dentistas lençoenses
e da forma como é feito, é montado, é estruturado esse maravilhoso projeto de lençóis, né, em relação à odontologia. E só para concluir, né, ontem, domingo, Dia das Mães, que Deus abençoe todas as mães, que abençoe as mães de sangue, que abençoe as mães de alma, que tem tanto carinho, que ainda adota e cria e ama como seus filhos, não, porque são seus filhos, filhos de outras pessoas. As mães que às vezes são mães por algum tempo, de algumas pessoas que vieram, moraram próximos à sua casa, sobrinhos, parentes, pessoas de fora, e adotaram aquelas pessoas como filho. A todas as mulheres que de certa forma deram o amor por alguém, aquele amor de mãe que só vocês mulheres podem dar. Então, meus parabéns a todas que já passaram por lençóis, a todas as nossas mulheres ancestrais que foram reproduzindo e colocando crianças maravilhosas que ficaram em lençóis ou que passaram por lençóis. E pedir licença, né, um beijo para minha mãe, Bernadette Carreto Conegliano, mas fazer uma homenagem à dona Gertrudes Moreira Campanari, mãe da prefeita Bel. Então, dona Gertrudes, em nome da senhora, eu cumprimento todas as mães de Lençóis Paulista. A senhora que é um exemplo de amor, de paciência, de honestidade, de valores, de caridade, de religião e de acreditar no próximo. A senhora que foi minha professora de catecismo e ajudou a ratificar, a melhorar na minha vida os meus valores cristãos, e que nos tratavam também, já na época, isso estou falando de 1980, como filhos. Então, dona Gertrude e mães de Lençóis Paulista, e as futuras mães, as que estão para ter o nenê, a minha sobrinha, a Renata Caroline Conte Domingues também, que acho que a nenê dela vai nascer daqui uma semana. Então, todas as mães que estão grávidas, que vão receber seus filhos, que Deus os abençoe, que Deus abençoe a vocês pela coragem, que Deus abençoe a família de vocês pelo amor que vocês têm. E aqui também a Tânia, né? Que a mãe fica o nosso parabéns e que Deus os ilumine sempre. Então, eu vou deixar meus cumprimentos e pedir a Deus que derramem a bênção sobre todos vocês, mulheres, que dedicam o seu amor incondicional em prol dos seus filhos, sejam eles de sangue ou sejam eles dos seus corações. Deus as abençoe sempre. Boa noite e muito obrigado. Obrigado e parabéns pelas palavras, doutor Emerson. Como eu já havia pedido a parte na sua fala, eu preciso agora fazer uso da questão de ordem, só para um esclarecimento para o senhor, inclusive, e para quem nos acompanha. Doutor Emerson, diretamente para o senhor agora, infelizmente, às vezes, a leitura que se tem dos requerimentos que nós fazemos, principalmente eu e o Tipó, é oposicionista. Na verdade, nós estamos pedindo para a diretoria da saúde, para o diretor de saúde, que é um dos diretores que o senhor sabe que eu mais respeito, alguns gastos com especialidades, não só odontológicas, mas todas que são realizados fora do município, com despesa de combustível, com despesa de pagamento da própria especialidade, para que, se de repente a soma for muito elevada, vereador, que nós consigamos, a médio e longo prazo, realizar isso em Lençóis Paulista. Então, não é nenhuma dúvida, não é nenhuma pesquisa, não é nenhuma cobrança, é só informação mesmo para saber quantas pessoas são atendidas em especialidades fora da cidade. Então, nós estamos perguntando isso para, de fato, para tomar conhecimento, para que, de repente, se o valor hoje, inclusive com o preço do combustível, vereador, e se estiver muito excessivo, de repente contratar através de licitações, através de concursos públicos, aliás, profissionais para atuarem no nosso próprio município, e não só na rede odontológica. Na verdade, eu tenho conhecimento do trabalho primoroso que é desenvolvido na rede pública municipal no quesito odontologia. Então, é só informação mesmo. O doutor Márcio Santarém é dos diretores do Poder Executivo, que eu tenho o maior respeito, que eu tenho maior admiração. Inclusive, no final de semana, nós estivemos, através de telefone, através do WhatsApp, resolvendo um problema de um cidadão lençoense. Então, eu só queria pedir, inclusive, o voto do senhor,
que é para, vereador, só esclarecimentos de quanto nossa cidade está investindo em especialidades fora do nosso município, para que, de repente, essa Casa de Leis, no futuro, possa propor ao Executivo que essas especialidades sejam atendidas em nossa cidade. É exemplo do que aconteceu com a quimioterapia. Nesse caso, vereador, juro, não é o oposicionista, é alguém que está querendo, de repente, atender em Lençóis casos que, de repente, poderiam estar atendendo aqui. Estamos investindo muitos recursos para atender lá fora. Então, espero que tenha entendido, vereador, e peço também aos vereadores que, quando tiverem alguma dúvida sobre os requerimentos, podem perguntar ou podem fazer na tribuna, como fez o Dr. Emerson. Estou à disposição para as explicações. Nesse caso, Dr. Emerson, é só para, de fato, tentar melhorar a vida de quem é atendido fora da cidade, a médio ou longo prazo, só para tomar conhecimento desses valores. Questão de ordem. Obrigado pela questão de ordem, senhor presidente, mas também eu aproveitei o ensejo do interesse pelo assunto para informar também a população de Lençóis o primoroso trabalho que é feito, não só por nós fazermos parte da equipe, mas pelo fato de nós fazermos parte da equipe odontológica, nós podemos acompanhar, né? Então, nós temos, só a título de conhecimento, tratamento já educacional nas escolas, preventivo e curativo nas escolas do município. Temos tratamento endodôntico, com o Dr. Miguel, que é o tratamento de canal. Temos tratamento odontopediátrico com a doutora Margarete, lá no posto do núcleo, mas sendo que vários colegas já fazem praticamente um pouquinho, até onde podem, desse tratamento. Temos o tratamento de próteses, né, de dentaduras, com o Dr. Júnior de Cianelli, em nível de especialidade. Temos o tratamento também de extração de cirurgias, dente do siso e algumas lesões de biópsias com o Dr. Danilo, e que gentilmente, relembrando de novo, o Dr. Júnior também faz lá no posto do Caju para nos ajudar, né? Então, é a título disso, e também a título de saber se houve, por algum motivo, também alguma reclamação na área odontológica. Assim, o que motivou também o requerimento foi assim, reclamação das pessoas falarem: poxa, estão negando atendimento aqui, eu tenho que me deslocar. Não houve reclamação. Porque até eu acabei conversando com o Nardelli, que também ele acaba sendo um bom termômetro da área de saúde. Ele falou: Emerson, eu não tenho escutado, nunca escutei, não escuto reclamações da área odontológica. Mas então, tá bom. Muito obrigado pelas explicações. Estou à disposição para explicações, não só como presidente da casa, vereador, mas como vereador mesmo. Agradeço o seu entendimento e em nenhum momento eu questionei o primoroso trabalho odontológico da cidade. Só fiz, de fato, esse pedido para o bem da nossa querida população. Pergunto se algum vereador deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador André Pacola Sasso Cagarete. Senhor presidente, caros colegas de casa, público presente, que nos assiste através da TV Câmara e da TV Prevê. Primeiramente, eu gostaria de reiterar as palavras do colega Emerson no caso das mães, parabenizando pelo seu dia ontem, comemorado de maneira delicada por todos aqueles que as têm ainda viva, e as lembranças que são feitas através do pensamento e de orações daqueles que já perderam suas mães. Então, a gente deixa um abraço fraterno a todas as mães. Eu deixo um beijo para minha mãe também, a Rose, a minha esposa Natália, minha sogra Maria, representando a todas as demais mães de nossa cidade, que a gente tem um grande apreço. Também gostaria de parabenizar pela comissão técnica da equipe da OAB. Nossa, o nosso neotécnico Mosca, com a comissão dele, o Macalé, o Zezinho e o Clóvis, que está dando uma força para o nosso time da OAB lá. Tivemos uma derrota sábado, mas que certamente não vai mais acontecer. Também eu gostaria de agradecer de público aqui ao vice-prefeito Marise, que atendeu um pedido nosso, interveio no caso, né, pedindo a cobertura do Jardim Carolina. Fiz uma visita com ele aqui, um almoxarifado,
Pasquarelli e os outros servidores que estão manufaturando aquela cobertura lá do Jardim Carolina, um pedido da moradora Cristiane e do seu esposo Everton, encabeçando aqueles moradores daquela região, que relataram a dificuldade das crianças aguardarem o ônibus lá para serem levados para a creche e para a escola da SECAP. Já que é um bairro novo, esse local ficava desabrigado ao sol e chuva, então hoje está terminando aquela cobertura e dentro em breve será instalado para aquele povo lá que está necessitando desse pedido. Também gostaria de pedir mais uma vez aqui, para que fosse providenciada, no caso, viabilizado uma academia ao ar livre, lá na região do cemitério Paraíso da Colina. Naquela região não existe uma academia ao ar livre, e a população daquela região pede reiteradamente uma instalação desse benefício aos moradores dessa região que ainda não tem esse benefício. A respeito de um outro requerimento que fiz junto com o colega Emerson, o Chico Naves, o Dodô e o Manuel, que é, mais uma vez, reiterando aquele pedido que nós fizemos desde o ano passado, a respeito do ISS, para implantação da nota fiscal lençoense. O Chico me convidou para a gente conhecer a nota fiscal bauruense, que Bauru já está fazendo valer essa lei lá, e aí tivemos uma reunião importante com o secretário de Finanças e Tributos lá de Bauru, e ele nos reportou todo o funcionamento dessa legislação lá. No mesmo dia fomos conversar com o Julinho, e ele disse que foi conhecer a primeira cidade do interior que colocou isso em prática, que foi Ribeirão Preto. Então, está sendo feita a adequação da legislação, avaliando o sistema necessário para gerar isso aí, para encaminhar depois o projeto para casa, que eu tenho certeza será aprovado, já que será um benefício para todo cidadão e também para a prefeitura, que vai arrecadar com os tributos que são do seu interesse, e o munícipe vai ter retornando a ele uma isenção no IPTU e demais sorteios e outras modalidades que podem ser implantadas, inclusive o retorno de dinheiro para ele mesmo em razão do tributo que ele está pagando para as empresas que prestam serviço. Outro requerimento que nós fizemos aqui, também os 5 vereadores do PSDB, eu, o Emerson, o Chico, o Dodô e o Manuel, no caso é uma indicação, né, que uma cidade próxima aqui de Lençóis já fez esse trabalho, e a gente entende que também é necessário fazer da mesma forma que Lençóis, que é um projeto de recolhimento do lixo eletrônico. São computadores, impressoras, televisores antigos, aparelho de som, pilhas, aparelhos celulares, que são aparelhos que estão em desuso, que as pessoas não usam mais, que estão quebrados, e não tem o destino correto para esses aparelhos, já que ele tem material químico muito potente, como mercúrio, alumínio, chumbo, isso não pode ser deixado na natureza. Então a gente espera que a prefeitura talvez faça um trabalho em comum acordo com a Coprelp, com a Defilp, e juntos possam tratar desse lixo eletrônico. Para a surpresa que eu tive verificando essa notícia, a cidade de Botucatu, ano passado, uma cidade que tem aproximadamente 100 mil habitantes, foi recolhido 13 toneladas de lixo eletrônico. Então é muito material perigoso que é deixado, talvez pelas ruas, ou de pessoas que não têm capacidade de dar o destino específico para esse material perigoso, como eu já disse, colocando em risco a população. A gente está pedindo para que a prefeitura encabece e organize essa coleta de lixo eletrônico, igual foi feito em Botucatu, e passe por uma empresa especializada. Botucatu mandou para uma empresa de Rio Claro, que é uma empresa especializada em dar o destino correto para esse material. Então fica o nosso pedido que seja estudado junto com essas entidades que faz a recolha em Lençóis, e seja destinado de maneira específica esse lixo eletrônico. Também gostaria de falar um assunto muito importante, principalmente para os estudantes de Lençóis, e tenho certeza para mais estudantes que a gente conhece da nossa região. O governo federal deu um calote nos estudantes, através do FIES, que era um recurso que era destinado para o estudo de jovens que já estavam participando de faculdade, fazendo seus cursos, e teve uma diminuição dos recursos, deixando 250 mil estudantes em situação delicada, colocando em risco os seus estudos, a sua formação e principalmente
a sua vontade de crescer na vida e se formar. Quem teve a oportunidade de cursar numa faculdade sabe que, mesmo formado, existe a dificuldade de se alocar no emprego, de ter a sua formação completada, e quando a tem, a gente sabe que encontra dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho, com salário digno, um salário justo. E esse calote que o governo federal deu, que aliás foi promessa de campanha do governo da senhora Dilma, causou inúmeros constrangimentos, pessoas que estão deixando de fazer o seu curso em razão da falta de dinheiro para isso. E também deixar muito claro que nossa moção de apelo, e peço a assinatura de todos os colegas, para o nosso ministro da Cultura, para que faça uma nova realocação orçamentária e destine mais recursos para os novos contratos do FIES. Porque, infelizmente, os jovens estão sendo prejudicados e nós, como vereadores, devemos somar nossos esforços e lutar por esse povo que tanto precisa dessa formação justa para que seja encaminhado para o mercado de trabalho. Também dando suporte às palavras dos outros colegas aqui que já passaram nessa tribuna na noite de hoje, o Prado e o Emerson, a respeito da CPFL ter abandonado literalmente a iluminação pública da nossa cidade, nós fizemos um requerimento aqui desde o ano passado, reiterado esse ano, para que fosse colocado melhor iluminação ao final da Avenida Brasil, lá onde tira a carta, naquele local. Tem um prédio ao lado que reclama muito que aquele local está tendo uso irregular. A gente sabe que pessoas vão lá para namorar, pessoas vão lá para fazer algazarra, usar droga, e infelizmente aqueles moradores estão sendo incomodados com isso. E a resposta não é boa, falando que foi encaminhado para a CPFL, mas não existe previsão para isso. Então, eu reforço a resignação dos demais colegas e peço para a CPFL para tomar sua posição como gestora pública da iluminação e que o faça de maneira breve e Lençóis Paulista seja atendido. E também assino embaixo, se for necessário, para o Ministério Público tomar as atitudes que lhe cabe nesse caso. Também, a respeito do que foi noticiado aqui tempos atrás, sobre as enchentes do Rio Lençóis, eu pedi uma posição do meu amigo conhecido, Sidney Aguiar, que é um especialista em sustentabilidade corporativa e recursos hídricos, membro do Comitê de Estudos Técnicos da Hidrologia do Oeste Paulista. E ele, gentilmente, nos passou aqui os aspectos relevantes desse assunto. Então, eu vou ler para todos aqui, em duas folhas só, e é uma posição de um técnico a respeito do assunto sobre a bacia do Rio Lençóis. Então, eu gostaria de estender, talvez, 1 minuto e meio a mais para passar o que ele passou do aspecto técnico, para que a gente posicione a população. Não, claro que numa enchente, uma inundação, a gente sabe que não depende somente das atitudes tomadas pelo município, pelo Estado ou por qualquer governo, e também pela boa vontade de São Pedro, né? Porque quando despeja tudo de uma vez, a gente sabe que o risco é enorme. Então, o histórico das enchentes de Lençóis. As enchentes da bacia do Rio Lençóis são situações historicamente comuns, e dentro de um contexto antrópico, uma situação de condição peculiar da bacia ao longo das décadas. Geralmente, essas grandes cheias do Rio Lençóis têm ocorrido em anos ímpares, 75, 97, 2007, 2011 e 2013. Alguns fatores são levados em conta, como projeção geológica da bacia, posicionamento de alguns tributários estarem em regiões de grande precipitação hídrica, a urbanização desordenada às suas margens, somados a alguns agravantes como falta de cobertura ciliar das margens, diminuição das retenções de drenagem, entre outros. As áreas críticas. São consideradas áreas críticas em caso de alta pluviosidade na bacia do Rio Lençóis, todo o centro comercial da antiga cidade, aliás, todo o centro comercial antigo da cidade, a região do Paradão e a região da Vila Contente. Explicação técnica do assunto. Diferenças entre enchentes e alagamentos. Enchente. São, de forma geral, causadas pela combinação de alguns fatores extremos, de condições de alta pluviosidade, muita chuva. Alagamento. Os alagamentos são acúmulo de águas vindos da drenagem de microbacias e acumuladas de partes mais baixas. De forma geral, os alagamentos são causados pela insuficiência de drenagem,
onde águas das chuvas vindas das partes mais altas de um terreno são contidas por falta de escoamento. Uma região pode sofrer com alagamentos sem ter enchentes nos rios. Os alagamentos podem ocorrer de forma isolada ou conjugada com enchentes. Na região da Vila Santa Cecília e Capuane, o acúmulo de água é causado apenas do transbordo do Rio Lençóis. Na região do centro comercial antigo da cidade, ocorre alagamentos decorrentes da cheia do Rio Lençóis e acúmulos por falta de escoamento em épocas de chuva mais intensas. No caso da Vila Contente, a maior parte das águas que paravam naquela região baixa eram em decorrência de alagamentos pela insuficiência de drenagem. Isto é, a região está localizada em uma planície sem escoamento ou com o mínimo de drenagem daquela microbacia urbana. Dessa forma, as águas pluviais eram contidas e começavam a subir. Sistema de contenção que foi aplicado naquela região. Dentre outras regiões críticas, a que está mais protegida em caso de alagamento é justamente a região da Vila Contente, pois há um sistema de captação, armazenamento e realocação hídrica baseado em um sistema de sucção mecânica com sensoriamento de precisão. Isto é, quando a elevação da água atingir um nível predeterminado, sensores acionam o sistema de bombeamento que transfere o excedente hídrico para 2 reservatórios, que juntos são capazes de bombear aproximadamente 3.000 litros por minuto. O sistema de bombeamento instalado na Vila Contente é tão eficiente que uma grande indústria da região reproduziu o sistema holandês de drenagem, pois no país europeu toda a projeção hidrológica está situada abaixo do nível do mar, fator que interfere em todo o sistema de drenagem das águas continentais. O sistema de drenagem holandês é tão eficiente que no Brasil são chamados de piscinões. Em 2013, um ano após a instalação do sistema de drenagem e 2 anos após a última grande cheia do Rio Lençóis, que foi em 2011, o sistema implantado na Vila Contente funcionou corretamente em uma situação de alagamento daquela região, que na ocasião deixou a região da Vila Santa Cecília alagada. Diante dos fatos, o sistema de drenagem instalado na Vila Contente é eficiente, funciona de forma inteligente e é ferramenta muito importante para conter possíveis alagamentos em decorrência de grandes níveis de chuvas. Sidney Aguiar. Então, de plano aqui, eu agradeço o que foi pedido, eu pedi naquela ocasião que foi discutido esse assunto sobre o alagamento na Vila Contente, e atenciosamente o Sidney Aguiar mandou a resposta, então agradeço de plano aqui uma explicação técnica. A gente sabemos que ele escreveu um livro sobre os aspectos inteiros do Rio Lençóis, então agradeço pela atenção dele. Eu deixo com o presidente da casa essa resposta que ele deixou, para que seja dado suporte, talvez, àquelas discussões que foram feitas anteriormente, com uma explicação técnica do assunto. No mais, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite. Vereador Cagaretti, obrigado pelas palavras. Gostaria que o senhor, de fato, enviasse à mesa esse documento para que eu possa pedir a reprodução para todos os vereadores. E ainda hoje, até o término dessa sessão, nós iremos nomear a comissão para tratar dos assuntos referentes à área da inundação da Vila Contente, onde há o vereador Manezinho, o vereador Ticianelli e o vereador Nardelli na comissão. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Com a palavra o vereador Jonadab José de Souza, o Jonas. Boa noite a todos. Senhor presidente e amigos vereadores e ao público aqui presente, também à imprensa via internet, via TV e também a imprensa falada e escrita. Eu quero já iniciar minhas palavras parabenizando a todas as mães lençoenses. Ontem foi o dia das mães, as mães adotivas, as mães biológicas, a todas as mães aquelas que já partiram. Eu, no meu caso, minha mãe faz 15 anos que já descansou. Mas parabéns a todas as mães que trabalham, que é do lar, da empresa, do comércio, no modo geral. Parabéns pelo seu dia. Eu inicio aqui sobre os meus requerimentos, senhor presidente. Primeiramente, uma moção que nós encaminhamos
a loja Silva. Quero parabenizar a família Silva pela inauguração daquela loja, onde emprega ali mais de 30 funcionários. E dizer que fico bastante feliz em poder essa empresa estar dando oportunidade, investindo no comércio de Lençóis Paulista, porque eu me lembro que neste mandato apenas 2 empresas que gerou emprego, que é o Magazine e a Magazine Americana e a loja Silva. Tem aí uma lista da TIM que emprega 900 pessoas. Então, em Lençóis Paulista, só essas 2 empresas, nesse mandato que eu me lembro, que gerou emprego na cidade de Lençóis Paulista. Eu quero apresentar aqui, senhor presidente, um requerimento. Se trata de um problema de um servidor público que trabalha ali na diretoria do meio ambiente. E esse servidor, ele frequenta ali a usina de reciclagem, um local que exige a insalubridade, e ele trabalha ali naquela área e não recebe. E deixa ele e mais 3 que trabalham na usina de asfalto, que frequenta ali, e não recebem a insalubridade. E esse servidor, ele já foi perseguido, já sofreu processo administrativo, e é assim que é o modelo que a diretoria do RH resolve os problemas, penalizando o servidor. Outro requerimento que eu apresento, senhor presidente, é um requerimento onde eu fui procurado por vários munícipes, inclusive do Júlio Ferrara e o Elias Bezerra, no Jardim do Caju também, onde a diretoria de saúde deixou de atender com medicamento para os hipertensos. Então, o posto de saúde não está mais fornecendo esse medicamento. Eles vão até o posto de saúde, lá o médico receita, e eles têm que retirar esse medicamento na farmácia popular, Chico. Então, é um absurdo. Um senhor de idade, hipertenso, doente, às vezes está com a pressão muito alta, ele está lá no bairro, vamos supor, lá no seu bairro, na Nova Lençóis, ele passa lá no médico e o bairro não tem a farmácia popular. Então, a prefeitura tem que tomar esses cuidados para ver esse problema de logística. Não só lá em cima, mas no Jardim Primavera, no Jardim do Caju. É um absurdo que a prefeitura deixa de fornecer o remédio de hipertensão a esses coitados que já trabalhou a vida inteira e às vezes tem até a carteirinha do passe, mas tem que ser ele para vir buscar. Uma família não pode tirar, o doutor Pita sabe disso, que esses remédios controlados tem que ser a própria pessoa que tem que vir na farmácia retirar. Então tem que ser a própria pessoa, usuário, que tem que descer até o centro, uma farmácia popular, para estar retirando esse medicamento. Uma parte ao nobre vereador Nardelli, o defensor da saúde pública. Muito obrigado. À parte, Jonas, eu nunca fui a favor da pessoa ter estoque de remédio em suas casas. Mas as doenças crônicas, tais como a gente está se discutindo, diabetes, hipertensão, eu penso, e eu já fiz o pedido aqui, de que esse público, esses pacientes, deve ter uma porção de um mês a mais, justamente por esse fato. E esse paciente, Jonas, tendo sempre um mês à frente da dosagem, da quantia de medicamento que ele toma mensal, é uma tranquilidade que dá e evita o que está acontecendo. Então, quando se diz de remédio gratuito, não é nem a prefeitura na questão do básico. A prefeitura é quando tem remédio que tem que ser comprado fora da listagem que o governo fez. Então, a falha no posto de saúde é da FURP, que é do governo do estado de São Paulo. Então, o governo do estado de São Paulo está em falha nesse sentido,
de não abastecer os municípios com seus remédios. Na questão da farmácia popular, é o governo federal que mantém essas farmácias abertas. Agora, existe essa exigência da Receita, por quê? Para não haver fraude, como houve no começo da farmácia popular. Houve fraude, houve muita fraude. Então, há necessidade de ir o paciente, ou talvez com procuração de documento, é por garantia de não ocorrer mais a fraude. Então, vamos, Jonas, rever a situação. O governo federal que fez a farmácia popular está fazendo a sua parte. Nós temos um monte de farmácia popular que tem todos esses medicamentos. Eu concordo com a queixa do senhor da pessoa ter que ir, porém inevitável por fraudes. Agora, a falha de não ter no posto é a FURP, é o governo do Estado. Eu, particularmente, o doutor Pita, que é médico aqui, vai ouvir, mas é opinião minha. Eu não gosto de tomar remédio de FURP. Eu prefiro pegar o da farmácia popular, que o remédio da farmácia popular, o povo tem que entender o seguinte: o remédio da farmácia popular é feito por laboratórios comerciais. É o mesmo remédio que quem não busca o benefício com a Receita, para retirar, vai pagar 20, 30, 40 reais. O mesmo remédio que eu tomo para pressão arterial, que eu pago 27 reais, quem vai com a receita do posto de saúde, ou de qualquer receita de um médico, ele retira gratuito, às vezes 10 centavos. Então a farmácia popular, Jonas, está sim funcionando muito bem. Só é burocrática. Que também o senhor há de concordar comigo, que nesse país que nós estamos vivendo, né, que uma grande parte o gene é de portugueses bandidos com Índia, né, que ficaram na beira do rio, vai fazer o quê? Toca-se essa exigência aos nossos idosos. Agora, faz o que eu pedi. Pega da FURP uma dosagem para ficar extra na frente para cada paciente. Deixa o paciente lençoense uma dose a mais à frente, Jonas, que esse problema não vai acontecer. Então, se um dia o governo federal chegar a não fornecer o medicamento, a pessoa pelo menos fica um mês confortável até regularizar essa situação. E também a rede pública tem que... Só mais alguns segundos, presidente. A rede pública, Jonas, o que tem que se fazer? Autorizar os médicos, que não é os médicos que não quer dar. O médico tem regras para cumprir também. Às vezes o paciente acha que é o médico que quer, não é. O médico também tem umas regras para ser cumprida. Então dá uma receita a mais para esse paciente. Ah, Nardelli, mas está errado. Está errado nada. Errado é essa roubalheira que está Brasil afora. Dá uma receita para um idoso, um hipertenso, um diabético ter uma dose a mais de remédio, é mais do que justo. Concorda? Exatamente, senhor vereador Nardelli. Eu acho que tem que ter uma logística de essas farmácias dos bairros, pelo menos, então, está atendendo a farmácia popular. Na Nova Lençóis, uma no Caju, uma próxima ao Jardim Primavera da Secap, atender a farmácia popular para que facilite o trabalho desses idosos, a busca do medicamento. E outro requerimento que eu quero falar, senhor presidente, é sobre um requerimento que eu fiz para a nobre diretora administrativa, pedindo informações lá do aeroporto, da área do aeroporto. Ela me alegou na resposta do requerimento que ela já mandou para a Câmara, que o diretor Antônio Silveira já entrou em contato com o jurídico da Câmara, porém o requerimento ela não respondeu. Então, que ela mandou o diretor falar com o jurídico, para mim tudo bem. Falou que o jurídico me procurou, o diretor me procurou várias vezes, eu não recebi ligação nenhuma, nem comunicação. Eu quero apenas que ela cumpra o papel dela, o serviço dela, que é o mínimo que ela deve fazer, é responder o requerimento e mandar a documentação que eu estou pedindo, o preto no branco. Esse negócio de disse-me disse que deixou de falar, deixou de ir, isso é baboseira. Eu quero que ela responda e que mande os documentos que eu estou pedindo no requerimento. E finalizando, senhor presidente, aqui, minhas falas, quero agradecer a minha ida ali até Brasília. Eu estive no ministro da Cultura,
no Juca Ferreira, ministro da Cultura, fazendo solicitações. Visitei ali alguns gabinetes, enquanto eu estive em Brasília fazendo o curso, e em intervalo de almoço passei no gabinete do Ricardo Zar, deputado Ricardo Zar, do Paulinho da Força. O Marcos Feliciano já disse, Manuel, que a nossa visita lá de dezembro já está quase empenhada, já empenhou no orçamento, só falta o ministro liberar da saúde, 200 mil para Lençóis Paulista. É 100 mil para o hospital e 100 mil para a saúde, custeio, verba de custeio. Então, ao nobre deputado, obrigado por atender o nosso pedido. Inclusive, o Ricardo esteve com nós lá, em Brasília, no final de ano, e essa verba já está empenhada e já está para ser liberada, só falta o despacho do ministro. E também visitei ao gabinete do deputado Celso Russomano, fazendo alguns pedidos para ele. Afinal, ele teve uma expressiva votação em Lençóis Paulista, então coube a nós, eu pedi dinheiro para Casa Cap, para Casa Abrigo, o centro de convivência do Caju, que está precisando, um centro de convivência para atender educacional, e também recap para o Jardim Príncipe. E também participei ali, senhor presidente, do grande debate que foi discutido ali, a reforma política, onde muitos temas abordados ali é de suma importância dos nobres vereadores. Eu trouxe ali um material de lá, se vocês tiverem interesse em ver o que está sendo discutido. Tem a comissão também que está discutindo a reforma política, e eles pediram para que vocês façam contato com os vossos deputados para que aprove essa lei do jeito que foi discutida lá, que nós aprovamos lá em Brasília. E por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado e parabéns pelas colocações, senhor vereador. Com a palavra, vereador Nardelli. Senhor presidente, demais companheiros dessa casa, todos que aqui nos assistem, aos telespectadores da Prevê. Senhor presidente, como não deu tempo, ocorreu um fato ontem muito grave na nossa cidade, mas eu quero comentar com bastante tempo, que foi a falta de energia no pronto-socorro e no Hospital Nossa Senhora da Piedade. Um fato gravíssimo, onde o gerador não respondeu à queda de energia. Foi uma correria danada, um sufoco. Parabenizar o Dr. Márcio, que saiu da sua casa imediatamente, em 3 minutos estava no pronto-socorro, e dizer ao cidadão que esse gerador, o pronto-socorro, depende do hospital. Então, semana que vem eu vou fazer a documentação, perguntar o que está acontecendo, onde foi a falha, porque poderíamos ter perdido vida. Vida por falta de manutenção e falta de cuidado, não do pronto-socorro, do Hospital Nossa Senhora da Piedade. Mas vai ficar para a semana que vem. Eu fiz o pedido, senhor presidente, da questão do espaço dos jovens. Nós estamos no momento que a cidade vive a festa da Facilpa, está lá a Facilpa, tem os dias gratuitos, tem os dias pagos, tudo na normalidade. Mas o que ocorreu andando na cidade, eu percebi que muitos jovens ainda se ocupam por não ter na questão financeira dinheiro, acabaram ficando nas praças de nossa cidade. Nós não conseguimos ver um esvaziamento nessa época de festa. E eu imaginava que com a chegada da festividade, isso talvez diminuiria. Diminuiu um pouco, mas continua. Por que isso está continuando? Eu passei a ficar mais preocupado ainda. Porque eu achava ou pensava que talvez essa reação da nossa juventude fosse só por falta de recreação e espaço para interagir. Quando, na verdade, eu conversando com alguns, está faltando dinheiro, emprego. Todos desempregados. Eu pude falar com 10, os 10 desempregados. Então eu passei a pensar, estamos criando uma geração de jovens pobres, porque não tem condições de participar da festividade que está vivendo o momento de nossa cidade.
Então eu já penso por duas coisas. Vai ficando agravante em nossa memória esse fato. Saber que os nossos jovens estão sem dinheiro para o seu divertimento, para o seu lazer, pelo fato do desemprego, tanto na família como para eles. Conversei com 10. Os 10 carinhosamente me chamam de Naná, como muitos sabem. Naná, estamos sem grana. Estavam com uma garrafa de vodka, fazendo uma caipirosca, como é o nome correto com a juventude, e compartilhando o bate-papo, conversando, porque não tinha. Então nós não estamos só diante do fato, do quesito, falta de recreação, espaço, como estamos na questão do emprego. Muito preocupante, muito preocupante. Hoje também eu estive numa autoescola, onde alguns jovens, 2 jovens, estavam achando a possibilidade de reaver uma entradinha que tinha dado, porque ficou desempregado e está sem chance de emprego. Nós temos uma agência que faz currículo, onde eu também faço meus serviços gráficos da minha empresa. Aumentou imensamente o número de currículo. Onde fazia 1, 2 folhas, os jovens estão indo pedindo para fazer, além de aumentar o número de jovens a fazer, está indo fazer 10, 20, distribuindo para a cidade. Muito preocupante. E eu acho que o poder público tem que ter, no mínimo, um paliativo para essa situação. Nós vamos ter que achar um caminho. E já falei com a prefeita sobre esse assunto, e é difícil, mas vai ter que achar, no mínimo, um paliativo. Então, meu pedido está feito, senhor presidente, que é o requerimento 219 desse ano de 2015. Retomando o assunto do Jonas, senhor presidente, o fato é esse, que na verdade nós temos que ter o medicamento, por conta do governo estadual, que é da FURP, à disposição do paciente, quando sai do consultório dentro, né, do posto de saúde, da unidade de saúde, tem que sair de dentro do consultório e já tome na boqueta da farmácia o remédio. E eu já sei que tem muitos que já gostam de ir na farmácia popular. Isso é bom se o pessoal começar a usar a farmácia popular. Porque se o dia de amanhã tiver que diminuir a quantidade de farmácias, vai se diminuir aonde usa menos. Porque o Brasil está cortando. Isso eu estou deixando um recado aqui, baseado no requerimento do Jonas, 224 de 2015, é sobre ele que eu estou dizendo. E o Jonas está infundado num assunto interessante. Então eu quero deixar minha dica aqui para vocês que usam os hipertensos, diabéticos, asmáticos, usem, porque esses cortes que a presidente da República, que de uns dias para cá, até o nome dela eu estou me renegando a citar, tanta coisa errada que essa mulher está fazendo, ela pode querer fechar algumas unidades da farmácia popular. Porém existem critérios impostos. Então ela vai fechar a cidade que não está tendo uso. Então, se você, lençoense, usar mais a farmácia popular, para nós vai ser uma garantia aí, lá na frente, numa possível ameaça de fechamento de alguns pontos na redução, dela não fechar porque aqui está ativo. Mas ressalvo, não tira o compromisso de nós termos no posto de saúde pela FURP, que é do governo do estado. Não retira. Mas eu dou meu conselho, como vereador, como conhecedor da saúde que sou, para a gente manter ativo. Porque com o governo do estado está pertinho, nós temos aqui os vereadores representantes, nós temos a prefeito, o vice-prefeito. Se vier nessa crise que vem aí a cada dia tormentando mais, o governo estadual tomar alguma decisão, vai depender, doutor Emerson, de vocês do PSDB, né, ir lá e socorrer. Agora com essa mulher, não tem acordo. Se ela pôr na cabeça que ela vai fechar, porque eu falar para você aqui que coisa que está acontecendo no nosso país, cada decisão que está tomando, quer mexer na vida do trabalhador e, gente, pelo amor de Deus. Então, como dizia meu tio, um parpite que eu dou para vocês.
Usa a farmácia popular, porque o medicamento é bom, é de laboratório bom, de garantia, é vigiado, é acompanhado da mesma forma, é o mesmo remédio que paga. Você que quer ser beneficiado, é o mesmo de quem paga, né? Eu prefiro a farmácia popular do que a FURB, né? Eu acho que o remédio do laboratório não dá aquela tosse nas pessoas de idade que a FURB dá. Não sei se é coincidência, mas é tomar o remédio, aí já toma o de alergia em cima da tosse que dá. Então, parabéns ao Jonas aí, né? Que veio e tocou nesse assunto. Senhor presidente, para encerrar, eu comentei aí a questão da gente estar revisando as questões de utilidade públicas, ajudando as instituições e até, em algum ponto, acho que foi querer, sei lá, de alguma forma, pôr errado. Mas eu penso que a entidade que é honesta, está em dia, pessoas boas, não tem dificuldade em responder meia dúzia de perguntas para a Câmara Municipal. Nós temos inativa aí várias instituições que já não existem mais. E as que existem, gente, é o questionário de 6 perguntas. Doutor Pito, o senhor acha que uma entidade séria, honesta, que está trabalhando certo, vai se negar a fazer um questionarinho para a Câmara Municipal, que tanto apoia, que sempre apoiamos? Em função disso, eu tenho um instinto natural de sobrevivência quando eu me sinto ameaçado. E eu tive que procurar a Federação Estadual das entidades e associações do Estado de São Paulo. Se o senhor puder só dar um clipe aí, senhor presidente, em 2 minutos eu concluo. Pelo fato de questão de sobrevivência política e me sentir ameaçado no tom que eu percebi que ia, que tudo quer fazer confusão, eu estou sendo privilegiado, vou fazer parte, eu acredito, eu não consegui abrir o meu e-mail, acho que a ata já chegou e entregar para o presidente, diretor desta entidade, e você é o coordenador regional em 60 cidades da Federação Estadual, muito séria, constituída, e que vai ajudar muitas entidades. Tanto vai fiscalizar, como vai ajudar as que querem se regulamentar. E eu pensei imediatamente nas associações de bairros do nosso município. Então, nessa questão de sobrevivência, senhor presidente, eu acabei sendo prestigiado. Hoje, construímos um laço com essa federação e passei o que se passa e estão do meu lado e nós vamos em frente. E quero dizer a todas as entidades que despreocupem, vocês que trabalham certo, vocês que cumprem as normas constitucionais, vocês que não são uma empresa prestadora de serviço, que cumprem a parte suas filantrópicas junto com o da prefeitura, não tem que se preocupar. Agora, está na lei, presidente, que a associação, OCIP, OS, ela não pode só prestar serviço para o município. Não é eu que estou falando, é a lei, né? Mas para isso vai estar aqui o presidente da federação e nós vamos tratar desse assunto, trazer um debate muito grande com todas essas cidades, que eu quero esse encontro dentro do município de Lençóis Paulista e com uma grande cobertura da imprensa regional. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito para nós aqui na Câmara, que está sendo muito fundamental, e na semana passada o meu tempo foi curto. Parabéns pela questão da escolha, como foi conduzido a rainha, princesa e madrinha da Facilpo pela empresa do senhor e mais os parceiros e toda a equipe. Parabéns, presidente. A gente tem visto no Facebook o quanto o senhor tem sido elogiado pelo seu trabalho profissional e político aqui nesta casa. Obrigado pelas palavras e colocações, vereador Nardelli. Aproveito a oportunidade também para parabenizá-lo pelo cargo recém-adquirido. E eu tenho certeza que lá, a exemplo de cá, o senhor vai exercer seu trabalho de forma brilhante, cobrando quando deve ser cobrado e elogiando quando deve ser elogiado. Com a palavra, o vereador Chico Naves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela internet e também todos que estarão nos assistindo pela TV Prevê. Primeiramente, eu gostaria de fazer das palavras dos amigos, aonde nós tivemos dia 10, o Dia das Mães. Quero parabenizar a todas, desejar muita saúde, muita felicidade, porque é um dom bonito que Deus deu para cada uma das senhoras, que é o Dia das Mães. Que Deus abençoe a todos e que Deus proteja a todos nessa caminhada difícil que é ser mãe. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é bonito e é um dom que Deus deu para a gente. Gostaria também, senhor presidente, de fazer um agradecimento ao Benedito do Meio Ambiente, aonde ele fez a limpeza em umas áreas que nós pedimos lá em cima no núcleo, e está bonito lá no núcleo, e nós agradecemos ele pelo trabalho. E ao mesmo tempo nós sabemos que devido a uma chuva o mato cresce rápido, e ao mesmo tempo nós sabemos que ele tem dificuldade com o número de pessoas, e a área que ele tem que administrar é muito grande, e muitas vezes, o mato fica muito grande. Então eu quero agradecer ele pela a boa vontade e também aos funcionários que fazem o trabalho, que têm se esforçado o máximo para atender o nosso povo, para atender a nossa gente. Quero também fazer um agradecimento aqui pela viagem que nós fizemos até Bauru, na Secretaria de Finanças, ao senhor Francisco Mangieri, que nos atendeu com muito carinho e, ao mesmo tempo, nos trouxe informações importantes para que a gente pudesse fazer uma lei, estudar uma lei, em benefício da nossa cidade, em benefício também do nosso povo, onde nós possamos arrecadar mais através da nota fiscal e, ao mesmo tempo, devolver isso em forma de benefício para o povo, que seria, então, em forma de prêmios. Então, isso já está em estudo, já conversamos aqui com a parte de finanças nossas Lençóis Paulistas e esperamos que, vindo nessa casa, nós possamos aí ter resultado positivo em relação a essa lei. Estivemos lá, eu e o companheiro Gargarete, fomos lá justamente para entender melhor essa lei que já existe lá em Bauru. Gostaria também, senhor presidente, de falar um pouco sobre essa moção que nós colocamos no dia 1º, onde teve na Igreja Universal, nós tivemos lá, não é, uma reunião onde eu fui convidado, né, fui convidado para participar dessa reunião, aonde nós tivemos lá o dia M, que seria o dia do milagre, e também que foi o dia do trabalhador. Quero mandar um abraço aí para o pastor Jefferson de Souza e também pelo bispo André, que também esteve naquele dia. E dizer que é muito gratificante para nós saber que na nossa cidade nós temos bastante igrejas evangélicas, temos as católicas também, que trabalham em prol das pessoas, reestruturando as famílias, tirando as pessoas das drogas, tirando as pessoas da bebida e tirando também o sofrimento de muitas mães que sofrem, que é uma dor muito grande para uma mãe quando ela fica sabendo que seu filho está envolvido em drogas. E essas igrejas que nós temos, graças a Deus, em nossa cidade, elas fazem um trabalho muito bonito em relação a isso, aonde a estrutura da família que está caindo, não é? Através da palavra de Deus, essa família se traz de volta para o leito da família, essa pessoa que estava perdida nas drogas. Então, nós só temos que agradecer a essas igrejas pelo bem que tem feito para a nossa cidade, para o nosso povo, e porque o sofrimento é muito grande das mães, quando sabe que o filho está nisso. Então, nós temos que realmente incentivar para que isso continue acontecendo na nossa cidade. Pois não. Muito obrigado da parte, Chico Naves. O senhor pediu para o Dito, eu também pedi. Então, também vou agradecer o Dito. Sim. Mas aquela praça
que eu citei na semana passada, nós fomos na cavalgada, saímos todos até o meio do joelho de carrapicho. E nós pedimos. De manhãzinho eu amanheci aí no meio ambiente e o dito fez. Agora, com todos os respeito, cada um tem sua opinião, mas na minha opinião, Chico Naves, em função disso eu acabei fazendo reunião com o pessoal, com a Darcy, que foi a presidente de bairro, com mais senhoras e senhores, e andando, eu acho que o núcleo não está bom, eu acho que o núcleo está feio. Tem muito que se fazer lá no núcleo, a deficiência lá está muito grande, eu sei que o senhor é um grande trabalhador lá naquela região, e né, quero até se juntar ao senhor a fazer as coisas que o senhor se propõe a fazer, mas eu não achei. Eu estou com uma lista muito grande, eu estou com uma reunião marcada. Se o senhor quiser participar, vai ser um imenso prazer, porque eu sei que o senhor é um lutador. Mas é isso. No dia da cavalgada, deveria ter carpido aquela praça, porque recebeu muitas pessoas de fora, e a gente fala tanto de turismo, então foi muito mal. Mas aí eu conversei com o Dito conversou com o outro setor que é o responsável, né, que é lá uma quadra de esporte e uma área de lazer que tem academia, e acabou fazendo. Então o pedido nosso, mas eu discordo, com todo respeito, o núcleo está feio, tem muita coisa para fazer no núcleo. Muito obrigado, Chico. Eu só gostaria de dizer, companheiro, que a cidade é muito grande, como o Benedito disse, realmente é difícil para ele manter tudo certinho em dia, como todo mundo gostaria de manter. Mas posso garantir para o senhor que, com toda a segurança, que em nossa cidade nós temos uma prefeita que se preocupa sim com a cidade. Não existe nenhum bairro abandonado aqui na nossa cidade. Pode existir algumas coisas para fazer justamente porque a cidade é muito grande, porque não há tempo para isso. Mas a prefeita Bel, ela tem se preocupado com todos os bairros, e eu não concordo quando o senhor disse que o bairro está abandonado. Não está abandonado, as pessoas que lá moram são pessoas que gostam de morar lá, são pessoas que lá vivem, lá nós temos tudo aquilo que tem aqui no centro da cidade. São coisas pequenas que deveria levar em consideração melhor pelo senhor, e não achar que simplesmente porque o mato cresceu está abandonado. Seria uma colocação injusta com a nossa prefeita Bel, que muito tem feito em prol da nossa cidade. Continuando então aqui falando sobre a Monção, eu gostaria continuar falando dele, porque foi interrompido pelo companheiro Nardelli, voltar a dizer que graças a esse trabalho sério, desenvolvido pelos pastores e fiéis de todas as igrejas da nossa cidade, incluindo também a Igreja Universal do Reino de Deus, nós queremos dizer que esse é um trabalho de esperança, um trabalho de amor, um trabalho de paz, que deve ser cada vez desenvolvido e fortalecido pelas igrejas, para que todos possam permanecer firmes e fortalecidos nesta missão, neste chamado do Senhor Jesus Cristo, para anunciar e pregar o Evangelho de Deus. E, com muita satisfação, estive lá, participei, e naquele momento nós tínhamos lá mais ou menos 1.500 pessoas, 1.500 lençoenses que estavam lá participando. Então, eu quero aí agradecer ao convite e mandar um abraço então para o bispo André Morcato e também para o pastor Jefferson Mendes de Souza. Falando sobre os requerimentos, ainda tem algum tempo, não é? Requerimento que nós fazemos sempre com o companheiro Emerson, companheiro Mané, companheiro Dodô, companheiro Gargarete, onde nós estamos pedindo para o Executivo ver a possibilidade da administração, enquanto ainda não for definido o local para o canil, né, mas para que se dê uma atenção melhor naquele sentido, para proteger um pouco aquele local. Nós pedimos para fazer limpeza, pedimos para haver possibilidade de tampar alguns buracos que existem naquele local. Então, enquanto não for mudar de lugar, nós estamos aí preocupados também em não deixar aquele local lá sem uma atenção especial. Outro requerimento, o requerimento que nós fizemos, nós estamos pedindo, não é, para que a senhora prefeita
ela verifique para nós a possibilidade da pintura da sinalização horizontal de trânsito na Rua Chavantes, especialmente no trecho compreendido entre a rotatória Isaías Augusto da Silva e Vila Cachoeirinha. Então, isso nós estamos pedindo justamente para facilitar para os motoristas e também para facilitar para os pedestres. Outro também que nós fizemos é uma indicação, onde nós estamos pedindo para que a senhora prefeita providencie a instalação de grades no bueiro existente à Rua Papo Pio, 12, próximo ao cruzamento da Avenida Padre Salúcio Rodrigues Machado, no Jardim Ubirama. Então, no Jardim Ubirama existe lá um bueiro onde ele está muito grande e ali é perigoso alguma pessoa ir lá, alguma criança principalmente, pegar o pé nesse bueiro, ou muitas vezes vir sujeira muito grande e pode entupir, né, o encanamento. Então nós estamos pedindo para que coloque uma grade e com essa grade, sem dúvida nenhuma, irá ser feito a proteção. Como dissemos, são muitas coisas para fazer e é a Vila Ubirama, é a vila onde o vereador criticou o núcleo, que tem essa falha lá também. Então, o bairro inteiro existe falha. Temos que corrigir, temos que pedir. E isso a nossa prefeita vem fazendo com muito esforço. Quero também dizer aqui a outra indicação, onde nós estamos pedindo para o Executivo, para que providencie minorias na iluminação na Rua Bolívia, na altura do número 345. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos pedindo aí para a iluminação pública. Então, já foi citado, como meu tempo já deu, eu quero respeitar o senhor presidente, respeitar os outros colegas também que estão para falar. E, como já foi falado da iluminação pública, eu encerro aqui, senhor presidente, a minha fala. E agradeço a atenção de todos. Obrigado e parabéns pelas colocações, vereador Chico Naves. Com a palavra, o vereador Tipó. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, público, internautas, telespectadores da TV Prevê. Sabe que hoje estou com a voz um pouco rouca e quando eu atendi um telefonema perguntaram se eu estava fazendo um treinamento para ser locutor de FM. Longe disso, né? Quem me dera ter o talento dos radialistas, dos locutores, o qual deixo aqui o meu grande abraço, meu carinho. Quero também, como os colegas aqui fizeram, mais uma vez homenagear as nossas mães de Lençóis, da região. Graças a Deus, eu pude mais uma vez, já é o 15º ano que nós enviamos para cada residência um cartão. Isso já faz parte já da minha vida. Fiquei fora da política há 4 anos, nunca deixei de mandar, porque isso é uma homenagem que eu acho que as mães merecem, independente de política. Mas eu acho que uma das músicas que mais marcou na minha vida, Mané, com relação às mães, foi quando, talvez os senhores aqui são muito jovens, não se lembram, mas o Circo Gira Gira, o Circo Teatro Anaí, ficou 6 meses em Lençóis, na esquina da Rua Manuel Amâncio com a Coronel Fernandes Prestes. 1979, eu tinha 14 anos. E eu, o meu irmão, o Abobrinha, e meu amigo Enéas, nós vendíamos, eu vendia manjar, o Abobrinha vendia amendoim, no Circo Teatro Anaí. Os 6 meses que ele ficou lá. Todas as noites, antes de começar o circo, era um circo-teatro, o Gira-Gira, que era o dono do circo, soltava uma música. E a música dizia assim: minha doce mamãezinha, Deus lhe fez minha rainha, a rainha do meu lar. Quando olho para você, vejo logo com prazer uma santa sem altar. E aí vai.
E isso realmente eu me emociono todas as vezes, porque sei da importância das nossas mães nas nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas. Estendendo isso a todas as professoras, educadoras, as diretoras de creches, casa-abrigo, hospitais, APAI, asilo, todos os lugares onde tem alguém cuidando de vidas de pessoas. Fica essa homenagem a todas vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, as que estão aqui na terra, e que acolha aquelas que já se foram para a eternidade. Nós tivemos aqui várias e várias indicações, requerimentos. O meu colega Prado, que assina comigo as moções, nós fizemos aqui alguns pedidos de algumas medidas. Uma delas, acho que uma das principais, nós sabemos do esforço do Márcio, da Diretoria de Saúde. Eu ouço o Márcio na Ventura FM, porque a Ventura dá muito espaço, né, para administração, a Ventura 90.1, que é o Eco, né, que tem esse espaço. E o Márcio, eu ouço ele assim, sempre de manhã, estou acabando de me aprontar para ir trabalhar. O Márcio fala muito sobre os quintais, sobre acúmulo de água, bastante mesmo. Mas tem gente que ainda não se conscientiza. Mas nós sabemos que dá para fazer mais, né, Prado? Sabemos que outras cidades têm feito, talvez de alguma forma diferente, e nós gostaríamos que o pessoal da saúde fosse conhecer, né, que foi feito em Piracicaba, que tem dado muito resultado. Eu acho que tudo que é bom, que dá resultado lá fora, podemos tranquilamente aplicar aqui sem nenhum tipo de problema. Também nós gostamos do gabinete itinerante de Macatuba, onde o prefeito tem ido aos bairros agora para ouvir a população. Parece que o João Cury já faz isso lá em Botucatu. O João, que é um prefeito do PSDB, tem uma aprovação também muito boa. Ir até o cidadão. Levar os seus diretores, despachar direto com o cidadão. Talvez desse resultado em Lençóis. Sabemos que alguns diretores, senhor presidente, se dariam muito bem com o gabinete itinerante. Sabemos que outros talvez não teriam a mesma facilidade, porque não estão acostumados a ter um acesso, lidar diretamente com o povo. Outra coisa, senhor presidente, nós estamos pedindo aqui também algumas informações a respeito das contas da Prefeitura de 2012. Nós estamos com o projeto que vai apreciar as contas da prefeita do ano de 2012, está nas comissões, acho que na próxima semana ele deve entrar em pauta. E eu queria alertar aos colegas que essas contas de 2012 da prefeita apresentam diversos problemas. Muitas irregularidades, inclusive fatos que já estão aqui no parecer do Tribunal de Contas. Esse parecer foi enviado no final do ano e chegou agora para ser votado. Existem fatos aqui que ocorreram em 2012 que o próprio Tribunal de Contas já está determinando a remessa direta para o Ministério Público, para o promotor de justiça, porque são fatos gravíssimos, segundo o tribunal. Eu estou falando porque eu pedi cópia, né, do relatório. Percebam que eu li minuciosamente, grifando tudo que chamava atenção. É um parecer extenso, bastante, muitas impropriedades nas contas da prefeita Bel de 2012, e nós estamos pedindo agora algumas informações. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor pedisse um pouquinho de agilidade no executivo, para que a gente possa discutir já na semana que vem essas contas de 2012. Só quero alertar aos colegas
que, segundo o tribunal, existem compras sem licitação e sem pesquisa de preço para uma única empresa. Está aqui o nome, é uma empresa de lençóis. Não vou citar o nome nesse momento para preservar a empresa. No valor de R$186 mil. Outras compras de uma outra empresa de lençóis no valor de R$134 mil. E nós sabemos que uma compra sem licitação, ela é possível, mas até o limite de R$8 mil. Passou de 8 mil, tem que ter licitação. Até 80 mil, tem que ser na modalidade, pode ser na modalidade convite. Mas acima de 80 mil, tem que ser tomada de preço, ou leilão, ou pregão, perdão. Então, nós já temos aqui de cara 2 motivos que já foram encaminhados para o Ministério Público e que vão ser apurados pelo tribunal em apartado, que eu acho que é muito grave. Também uma desapropriação no valor de 450 mil, segundo o tribunal, foi feito sem nenhuma justificativa para a escolha do imóvel e nem tampouco também uma pesquisa de preço de mercado. É o que está escrito no relatório do tribunal. Não sou eu que estou falando. Outra coisa, nobres colegas, eu estou só falando porque tem pedido de informação nosso, e esse assunto é um assunto que vai estar na segunda-feira para a gente discutir. O tribunal disse assim: não é demais lembrar ainda que a quantidade de cargos de livre provimento deve ser razoável e adequada ao porte do município e à estrutura administrativa do órgão, tendo em conta que o excesso de cargos existentes em comissão compromete a eficiência da administração. Eu estou falando isso desde 2013, quando eu voltei. Aí o tribunal conclui: providências imediatas devem ser implementadas pelo município para a regularização dessa questão. Também, um outro ponto que já está mandando direto para o Ministério Público, no capítulo que trata das despesas com publicidade e propaganda oficial, apontou-se o não atendimento ao artigo 73, 6b da Lei 9.504, merecendo o fato ser comunicado diretamente ao Ministério Público do Estado de São Paulo para as medidas que julgar necessárias. Mais um minuto, por favor, senhor presidente. Então, eu gostaria, senhor presidente, que fosse pedido, reiterado, o pedido que nós fizemos hoje, para que o município atenda rapidamente algumas cópias que nós estamos pedindo, para que a gente possa estudar e ver se nós vamos aprovar ou desaprovar as contas de 2012 da prefeita. O tribunal emitiu um parecer favorável, porém, dizendo que é para discutir em apartados vários pontos, são muitos pontos. Então, estou falando aqui porque esse relatório do tribunal, eu acho que já deve estar até público, já é público no próprio site do tribunal. Realmente, nomes de empresas aqui. Eu não queria falar, senhor presidente, mas eu vou falar. Pode ser que empresa aqui que foi contratada sem licitação por mais de 100 mil, pode ser que seja alguém muito ligado ao PSDB. Não sei se houve aí um favorecimento ou de propósito, porque não é possível que mais de 100 mil de 2 empresas sejam contratadas sem licitação. Isso aí é uma coisa muito básica, na administração. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Pergunto aos senhores vereadores se mais alguém deseja fazer uso da palavra. Como ninguém o deseja, coloco requerimentos e moções em votação. Vereadores favoráveis aos requerimentos e moções, permaneçam como estão. Requerimentos e moções aprovadas. Peço ao senhor secretário que dê continuidade aos trabalhos da noite. Projeto de Lei número 39/2015 autoriza abrir crédito especial para a utilização dos recursos provenientes da
cota municipal, salário, educação, para ocorrer com as despesas de aquisição de equipamentos permanentes para o uso da cozinha piloto. Projeto a ser lido. Encaminho o projeto de lei 39/2015 para as comissões. Projeto de lei número 40/2015 autoriza a alienação do título de dívida agrária em que o município de Lençóis Paulista figura-se como titular, custodiado no Banco do Brasil S.A. Projeto a ser lido. Encaminho o projeto de lei 40/2015 às comissões competentes. Ordem do dia. Parecer prévio da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Parecer protocolo número 475/2015. Parecer prévio da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, referente ao protocolo 475/2015, em discussão. Parecer prévio da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em única votação. Vereadores favoráveis ao parecer da Comissão de Ética permaneçam como estão. Parecer aprovado. Convido os vereadores e a população para audiência pública visando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2016 a realizar-se no dia 18 de maio de 2015, segunda-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de maio de 2015, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.